Galera, daqui a pouquinho eu leio as outras mensagens, mas vão deixando as mensagens aí, tá bom? Vão deixando as mensagens aí. Se não quiser deixar a mensagem, dá menos um boa noite aí, né? Menos um boa noite, galera, tá bom? Menos um boa noite pra gente. Vamos lá. Qual a relação do Mário, qual a relação do canalense Mário Kempis? Quase sempre sabe antes notícias que não agrada a torcida do Fortaleza. Qual a fonte que esse rapaz tem para saber as coisas antes de todos? Vamos lá. Cara, cara, falar desse sujeito aí, né? Falar desse sujeito aí, eu particularmente, eu sou um cara, para quem me conhece, né? Eu sou um cara amigo mesmo. Se você tiver minha amizade, irmão, você pode ter certeza que vai ser uma amizade verdadeira. Uma amizade verdadeira. Não vai ser uma amizade falsa, não vai ser. Vai ser uma amizade verdadeira, independente se você até fizer algo, né, que não agrade muita gente. E lógico, claro, se não for nada escandaloso, grave demais, você vai ter meu apoio, tá bom? Porque, afinal de contas, a amizade é para isso, né? Nos momentos difíceis também, você tá do lado das pessoas. Em relação a esse cara aí, né? Em relação ao Mauro Kempis, eu trabalhava na Federação Cearense de Futebol. Eu trabalhava lá na Federação Cearense de Futebol. Eu narrava jogos lá. Narrava jogos lá. O que é que aconteceu? Quando eu cheguei lá para narrar, o Mauro Kempis não trabalhava lá ainda. Ele tinha vindo da Verdinha, saiu de lá, né? Foi colocado para fora, né? Porque não sei, porque não gostaram do trabalho dele, enfim. E aí foi colocado para fora de lá. Ele chegou na Federação Cearense e assumiu lá a direção a direção da TV, né? Da FCEP TV, da Federação Cearense de Futebol. Ele assumiu lá o cargo de chefe lá. E aí eu já notei que ele não gostava, assim, não sei se ele não gostava de mim e tal, enfim. Eu já notei alguma coisa assim em relação a mim, né? Porque ele se acha muito, ele se acha muito, ele acha que ele é o rei da cocada preta, ele se acha que é o cara, entendeu? O repórter da voz fina para mim, na minha emissora não entrava. Repórter da voz fina. Não é porque eu tenho a voz grossa, não, mas é porque repórter da voz fina eu não consigo nem ouvir. Não consigo. Eu sou antigo, cara. Eu sou antigão. Eu sou antigão. Eu gosto daquele repórter, o Océlio Pereira, o que se aposentou agora, o Aloísio Lima. Esses caras que tem voz para fazer reportagem. Eu gosto desses caras aí. Eu gosto dos antigão. Repórter da voz fina, pra mim, que nem ele aí, eu não gosto, não me agrada. E aí, ele pegou, me tirou da FCF TV. Eu fui o único narrador que ele colocou pra fora, o único. Todos ficaram lá. E o pior de tudo, né? Que ele fez uma covardia. Ele fez uma covardia comigo de colocar todo mundo para fazer as transmissões. Eu tô fazendo aqui um desabafo com vocês, galera. Não sei nem se vocês estão interessados em ouvir isso, mas eu tô fazendo aqui um desabafo também, né? Porque o Edilson Pereira colocou aí, eu tô fazendo também um desabafo aqui com vocês. E aí ele colocou todos os narradores para narrar os jogos lá, colocou todos. Ele colocou os caras para narrar 3, 4 vezes na minha frente e não me colocou. Não me colocou para narrar. E aí, eu até falei com o responsável da Federação Cearense, ele disse, não, Fred, é com ele, é com o Mário, se você quiser, tem que falar com ele. Eu disse, cara, pois é, se ele não for me aproveitar, me diga que eu saio fora. Não, mas tem que conversar com ele. Aí eu conversei com o Océlio Pereira, né, acho que talvez vocês conhecem, né, o Océlio Pereira, o repórter, que trabalha com o Gomes Faria, e o Océlio pegou e disse assim, não, Fred, não fale com ele não, espere.
fique na sua, espere lá para ver qual é. Eu não, beleza. E aí, quando foi uma semana depois, ele pegou, me ligou, aí me ligou, Fred, tem um jogo do Ceará lá no CT, o jogo do Sub-20, não sei o quê, tem condição de você fazer esse jogo? Não tem. E eu fiz o jogo, né? E aí depois ele colocou sempre as pessoas para colocar e narrar finais de campeonato. Nunca me colocou para narrar uma final de campeonato do Sub-20, Sub-15, nenhuma, né? E aí eu já senti uma perseguição contra mim. Não sei, não sei o porquê. Os únicos dois motivos, né, dele não gostar de mim só tem dois. Só tem dois. Uma seria porque eu torço Fortaleza e outra seria inveja. Só isso, irmão. Só isso. Eu acho que talvez ele, pô, esse cara tem uma voz, tem um vozeirão e eu não tenho. Ou esse cara torce Fortaleza e eu não gosto dele. Pronto, só tinha essas duas coisas. Ou inveja, ou porque eu torço Fortaleza e assumo que sou Fortaleza, irmão. Se quiser me contratar, qualquer emissora, Jangadeiro, se me contratar, vai saber que eu sou Fortaleza, irmão. Vai saber. E eu digo que sou Fortaleza e sou Fortaleza. E minha preferência é narrar jogos do Fortaleza. Se quiserem me contratar. E eu já falei, pra mim não me interessa dinheiro. Me interessa eu ser feliz, cara. Eu gosto de narrar os jogos do Fortaleza, porque é o time que eu torço. Não me interessa narrar jogo do Ceará, nem pra ganhar 20 mil por mês. Não me interessa. E olha que eu só tô trabalhando e agora não canto e até vou narrar um jogo amanhã. Mas não me interessa nem para ganhar 20 mil por mês. Porque meu interesse é ser feliz, né? E ser feliz para mim seria narrar os jogos do Fortaleza, poderia até ganhar um salário. Para mim já tava bom. Aí ele pegou, me colocou para fora, né? O único que ele colocou para fora foi eu. Não sei por quê. O único motivo seria inveja ou porque eu torço Fortaleza. E as notícias que ele tem, realmente, de fato, ele é um cara que ele tem muito espaço aberto, né? Com muita gente. Não é à toa que ele está trabalhando por aí hoje, né? Agora e tal. Mas muitos torcedores do Fortaleza que acompanham, né, ele, não sabem, né, que ele, nas coletivas do Fortaleza, ele só faz pergunta, ele só vai para a coletiva do Fortaleza para conturbar o ambiente. Tem muito torcedor que gosta de lamber as botas dele aí, desse Mário Kempis aí. Tem muitos torcedores, né? Muitos torcedores do Fortaleza. Uns porque não sabe, outros porque gosta de lamber as botas dele mesmo. E aí, ele só vai para a coletiva do Fortaleza quando o Fortaleza está na desgraça, quando o Fortaleza está tá na fase ruim, né? Inclusive, numa coletiva lá, ele foi, né, e foi fazer justamente uma pergunta para o Vojvoda. E o treinador do Fortaleza, o Vojvoda, chegou com os dois pés em cima dele. Você só aparece aqui para fazer esse tipo de pergunta. Foi mais ou menos assim, né? E ele ficou com raiva e teve muito torcedor do Fortaleza e teve a galera de rede social do Fortaleza defendendo ele. Defendendo o Mário Kempis. Eu não, eu defendi o Vojvoda, porra. Eu vou defender um cara que chega numa coletiva, que só faz pergunta para conturbar o ambiente do Fortaleza, só porque ele é da imprensa? Não, irmão. Eu vou defender o meu Fortaleza, irmão. Meu Fortaleza. Fortaleza tá acima de qualquer repórter mequetrefe. E aí teve muitos que puxaram o saco do Kempis e foram contra o Vojvoda. Contra o treinador do Fortaleza, porque deu uma resposta que ele não gostou. E realmente ele de fato só ia para lá para fazer perguntas espinhosas, né? Nada contra o cara fazer uma pergunta espinhosa, até pode, né? Mas você vê que o cara só vai para lá para conturbar o ambiente, entendeu? E é isso. E de fato ele tem realmente influência aí, influência aí nos meios de comunicação, né? Mas tem muita gente que talvez não conheça, né? O caráter, às vezes, das pessoas. Não estou dizendo aqui que talvez ele seja mau caráter com outras pessoas. Pelo menos comigo, ele agiu de uma forma covarde, né? O único narrador que ele tirou da FZTV foi eu.
E praticamente todos os meus amigos já estão, todos eles na televisão. Era para mim ter ido também, ter ido para alguma emissora de televisão, mas ele não, ele me tirou. E aí eu não pude aparecer, porque eu fiquei sem fazer transmissões, né? Sem aparecer. E é aquele ditado, né? Quem não aparece não é visto, né? E inclusive quem estava trabalhando comigo naquele tempo lá era o Renato Manso, que está lá na Jangadeiro hoje, o Renato Manso, que é um torcedor do Ceará, mas é gente boa, é um grande profissional, tá bom? Não tenho nada o que dizer do Manso, não. Mas enfim, cara, é isso, irmão, tá bom? Dito isto e desabafado o que eu queria desabafar aqui com vocês, né? Em relação a esse cara aí que de uma forma covarde me tirou da FCTV sem dar explicação, porque ele disse que galera, eu tô tirando vocês do grupo, mas depois eu vou colocar com a desculpa esfarrapada, né? Eu vou colocar depois vocês no grupo de novo e qualquer coisa eu vou no particular de vocês falar com vocês. Até hoje. Me tirou da equipe e até hoje. Nunca nem me deu um oi, né? Mas é aquele ditado, né, irmão? Aqui se faz, aqui se paga. Eu jamais teria, coragem de fazer isso com alguém, né? Inclusive, se eu fosse contratado para ser chefe de equipe, por exemplo, se eu fosse contratado para ser chefe da Verdinha, e se a Verdinha quisesse o contratar, eu não ia contra. Não ia contra a contratação dele. Jamais eu ia barrar a contratação dele. Mesmo eu não gostando dele, né? Do que ele fez. Mas eu não tinha coragem de fazer isso com ele, não. O que ele fez comigo, eu não faria com ele. Meus princípios são outros, né? Mas vamos lá. Fila infinita.